Olá, muito bom dia para você que me acompanha na leitura da Palavra de Deus. Que bom ter você comigo, de manhã, à tarde ou à noite, ou quem sabe de madrugada, lendo comigo a Palavra de Deus. Como é bom, né? Aprendemos muito mais dele e nos aproximamos também desse Deus maravilhoso que nos ensina a cada dia através da palavra dele. Continuamos, portanto, a leitura em Jó. Deus é fiel e bom, e nós leremos hoje Jó 7, 8 e 9. Vamos comigo então. Jó 7. Jó contende com Deus. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me sejas pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Bildade afirma a justiça de Deus. Jó 8. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, tem sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão, os pais não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras: pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á ela, e ela não ficará em pé.
Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: Nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Jó é incapaz de responder a Deus. Jó 9. Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. Quem fez grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata de força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro. Não levo em conta minha alma. Não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo. Por isso digo: tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é? Logo, os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirias no lodo. As minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. São versos lindos, né? E a gente começa a olhar cada verso e ver que muitas coisas falam ao nosso coração. Então eu vou deixar para você hoje, né? Que você faça um comentário aí. Olha esses versos, principalmente aqui no verso em Jó 9, né? O
que você conseguiria tirar aqui um versículo desse 9 de Jó? O que você consegue tirar que você conseguiria sentir, que tocou mais profundamente em sua vida? Eu me senti muito tocada nesses textos aqui, embora não tenha muito o que ser dito, porque Jó está contendendo com Deus, Bildade, o amigo de Jó, está ali afirmando que Deus é justo, e Jó não consegue responder Deus. Por isso, ele mesmo fala, bem no finalzinho ele fala, então falarei, tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário não estaria em mim. Ele está sempre dizendo, né? Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente o juízo. Tem como a gente responder Deus? Deus é muito mais sábio do que nós. Jó está num tempo de crise difícil, dores certamente insuportáveis, agonias. Ele está passando por uma luta difícil. Eu acredito que ele nem conseguiu viver o luto dos filhos, 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. A perda dos seus bens, acho que ele nem conseguiu assimilar, porque na sequência já veio as dores, as febres constantes, as chagas no seu corpo. Era muita dor, era muito insuportável. Ele não. Era muita coisa para ele assimilar num momento só. Dá pra gente sentir um pouquinho, né? Não dá. Mas dá pra gente imaginar. Porque sentir é difícil. Sentir o que Jó sentiu. Imaginar dá. Imaginar dá. Foi muita dor. Dá pra gente entender um pouco essas lamentações dele, né? Como é que você tá? Se lamentando muito? Questionando muito Deus? Você passou pelo menos perto do que Jó passou? Perder todos os seus filhos num só dia, todos os seus bens num só dia, perder a saúde em um outro dia, em um outro momento? Eu acho que não, né? Eu acho que nenhum de nós passou nem perto do que Jó passou. Claro, cada um tem a dor que pode suportar. Isso é bíblico. Deus não nos dá provação acima do que nós podemos suportar. Mas Ele nos dá junto o livramento. Então medite hoje, nesse dia. Quais têm sido as suas lamúrias, os seus lamentos? Veja se tem alguém sofrendo mais do que você. Vamos orar mais, interceder mais pelo próximo e lamentar menos pelos nossos sofrimentos, porque sempre tem alguém que está sofrendo mais do que nós. Que Deus nos abençoe nesse dia. Que seja um dia de bênçãos e de muito pensar, muito refletir. Que Deus nos abençoe. Vamos?